Estas sessões paralelas do segundo SINDU, Novos Desafios dos Direitos Humanos, Cidadania Global e Desenvolvimento Sustentável. Vamos agora nas próximas 2 horas, aproximadamente, estar um pouco mais focados no tema deste painel, que são Direitos Humanos e Sociedade de Informação e Comunicação, um tema que daria para estarmos aqui várias horas e vários dias a debater, que é altamente estimulante nos dias que correm. Eu gostaria, antes de começarmos, de dar as boas-vindas a todos, de agradecer a participação, de agradecer também o convite que me foi endereçado para moderar este painel. É uma honra estar aqui convosco, embora me tenha sido conferida uma missão espinhosa, que é de controlar o tempo. Okay? E aquilo que nos foi pedido foi que nós não ultrapassemos os 10 minutos. Eu estive a fazer as contas, penso que podemos ter aqui uma pequena tolerância, de maneira que eu combinava convosco que eu, quando chegarmos aos 10 minutos, aviso e depois é mesmo tempo de terminar, está bem? De concluir ideias, mesmo que alguma coisa tenha que ficar depois para uma leitura mais atenta no artigo. De forma a conseguirmos também que toda a gente apresente tranquilamente, sem esta pressão do tempo que é necessária, mas é desagradável. Eu sugeria que nós fizéssemos depois a discussão dos tópicos que forem sendo trabalhados no final, considerando o tempo que nos sobrar. Portanto, se nos sobrar mais, podemos conversar mais. Se estivermos um bocadinho mais condicionados com o início dos painéis seguintes, fazemos uma discussão mais reduzida e deixávamos para o final todas as apresentações, até porque eu acredito que pelos temas que aqui temos vai haver ideias que se cruzam, e perguntas que vão sendo transversais, não é, aos vários trabalhos. E portanto, da minha parte, estou pronta para começar. As colegas Elinta, Coeto, Neitz, Micheli e Regina de Macedo Massa Pereira já estão, as duas, são originárias da Universidade Estadual do Paraná e da Universidade Estadual de Londrina, respectivamente, no Brasil, e vão apresentar a comunicação com o título A relação entre a ausência de privacidade no espaço virtual e pseudo-liberdade do Big Data à Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se têm um suporte para partilhar, se tiverem, penso que já estejam em condições de fazer, porque é a Giovana que está a controlar. Em todo caso, se calhar podiam fazer agora o teste para ver se conseguem projetar. Eu pedia aos restantes que até ao momento da discussão mantivéssemos os nossos microfones desligados. Ok. Boa tarde a todos, né? Boa tarde novamente, professora Catarina. Posso compartilhar a tela? Claro, com certeza. Ainda nem pus o que não... Vocês estão visualizando? Está perfeito, Micheli. Tranquilo. Eu acho que essa parte aqui de cima está tampando, mas ela faz parte aqui do próprio painel. Não sei se eu conseguiria mudar ela de lugar. Aqui. Mas a nós não aparece, só aparece não, a projeção. não. Que bom. Portanto, então tá ótimo, tá perfeito. Perfeito. Então, podemos começar. Força. Ok. Como já foi apresentado, né, boa tarde a todos, eu sou a Micheli Massa, sou jornalista, também sou acadêmica de Direito, eu e minha colega, professora e advogada Elinta, professora de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Paraná, né, nós estamos aqui para propor essa discussão, o nosso tema, como foi apresentado também pela professora Catarina, em relação entre a ausência de privacidade no espaço virtual, pseudo-liberdade do Big Data, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para começar, nós falamos sobre um mundo que está cada vez mais conectado, né, mais tecnológico. A previsão é para que no ano que vem, 66% das pessoas do mundo estejam conectadas em algum aparelho, e ainda que não esteja com o aparelho, a gente acaba estando online, porque caminhamos pelas ruas e as câmeras de vigilância estão todas conectadas, então você está online, querendo ou não. E nesse mundo cada vez mais conectado, existem 5 empresas detentoras do maior espaço, que são conhecidas como GAFAM, Google, Apple, Facebook, hoje Meta, Amazon e Microsoft. Essas empresas, a gente pode falar hoje sobre feudalismo digital, porque elas detêm ali aquele espaço, aquele cyberespaço, e concede pequenos
pequenas terras ali para que nós possamos trabalhar, seja numa página na internet, num perfil nas redes sociais, num canal no YouTube, e ali aqueles dados que nós geramos, as informações, são compartilhadas com essas empresas. E detentoras dessas informações, os algoritmos presentes ali no espaço online, eles fazem leituras a partir desses dados, dessas informações que nós geramos, seja numa página que nós preenchemos com nome, CPF, endereço, ou a própria inércia na rede social, numa página, você clica, mas fica parado ali, você já está gerando uma informação de que você ficou determinado tempo ali lendo aquele conteúdo. Então, essas informações, elas são capitalizadas, elas conseguem gerar renda, se tornou a maior commodity da atualidade hoje. Por quê? Porque as empresas de marketing utilizam-se dessas informações para apresentar para nós produtos, conceitos, ideias políticas conspiratórias, pacificadoras, enfim, seja lá qual a origem, qual o objetivo, mas tem alguém pagando para que essas informações, esse conteúdo seja apresentado para um público que está mais suscetível a comprar aquele conteúdo ou aquela ideia. Então, o Big Data seria esse imenso banco de dados que é formado hoje, e por meio do qual os algoritmos fazem a leitura e nos conhecem melhores do que nós mesmos, muitas vezes. Então, diante desse cenário, é possível, não, mais do que isso, né? É imprescindível discutir liberdade e privacidade. A privacidade, antigamente, era mais estática, né? O meu local, o meu ambiente, o meu espaço, a minha casa, mas hoje a gente fala de uma privacidade dinâmica, porque é tudo em constante movimento, inclusive no espaço online. Então, rediscutindo essa questão da privacidade, nós temos, dentro da própria filosofia, com a ética informacional, né, repensar os conceitos de privacidade, intimidade, liberdade, e o que se percebe hoje é que uma esfera pública, ela tem devorado a intimidade. A geração Z, que é a geração que nasceu depois da segunda metade dos anos 1990, ela tem uma relação com as novas tecnologias completamente diferente. Então, o nude, por exemplo, não é visto como uma invasão de privacidade, tanto como as gerações passadas. Então, é diferente. Você vê, por exemplo, o Facebook, aquilo que você coloca lá no feed de notícias dele, o padrão é que seja público. Se você quer mudar isso para privado, você tem que entrar nas configurações e fazer essa alteração. Além disso, tem a questão da permissão de acesso aos dados, às informações que nós geramos. Nós clicamos no aceite sem nem ler antes, né, o que está sendo permitido ali, e vamos clicando e dando essas permissões para essas grandes empresas. Além da privacidade, a gente também rediscute a questão da liberdade, sobre liberdade de expressão. É possível falar ainda sobre isso dentro das redes, né, com o controle de espaço e de tempo que nós temos dentro do Twitter, por exemplo, ou o próprio vídeo, que tem que ser cada vez menor, porque as pessoas não têm paciência para assistir vídeos longos. Você vê também a busca sempre por curtidas, por seguidores, os iguais se encontrando. Então, os algoritmos, eles sempre vão apresentar aquilo que está dentro da minha ideia, aquilo que está mais suscetível para eu aceitar. Então, os diferentes vão sendo cada vez mais segregados. Os iguais se encontram apenas. Então, é possível ainda falar sobre essa liberdade de expressão individual. E a liberdade interior, que seria a liberdade de livre escolha, eu escolher sem coerção, sem nenhuma arbitrariedade ou nenhum convencimento externo, ou são os algoritmos que estamos apresentando isso, né? É algo interessante para ser discutido. Então, dentro desse universo, a pergunta é: com quem está a chave? Eu, como usuário, eu tenho a opção de escolher não divulgar uma informação, não me expor tanto. Então, muitas vezes nós nos expomos mais na rede social do que na pracinha do bairro. E onde estamos mais vistos? Onde aquilo tem maior probabilidade de ser divulgado, de aparecer, né? Então, tem esse papel nosso, além de furar a bolha, que seria ver páginas, curtir pessoas, seguir pessoas que não estão de acordo com aquilo que eu realmente desejo, que eu quero, seguir jornais que falam de assuntos que não me encaixa tão com a minha forma política de enxergar o mundo, mas isso é interessante, porque você tem um contato com o diferente, foge da bolha dos algoritmos. Além disso, também tem o papel do Estado como legislador, e essa parte eu passo para minha colega Ellington dar continuidade. Ok, então vamos lá falar um pouquinho, relembrar a legislação que nos
trouxe o direito à liberdade e à privacidade, hoje aqui discutidos nesse trabalho. Lembrando aí da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução Francesa, né? Foi ali um pontapé inicial para a proteção desses direitos. Depois, posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, fruto do pós-guerra, que veio ratificar esses direitos, né? Com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, lá de 1966, a gente também teve a disciplina, né, sobre esses direitos, trazendo aí maior enfoque ao direito à liberdade, à privacidade. Com o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, a gente tem também novas conquistas a esses direitos. Trazendo para a legislação infraconstitucional aqui, a brasileira, a gente tem a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Então, aqui que se deu um pontapé dentro daqui da ordem interna brasileira para se disciplinar a respeito da internet, do ciberespaço, como que ficaria tudo isso. Posteriormente, tivemos a vigência da Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com vigência a partir de 2020, então muito recente, 2 anos em vigência apenas. Né? Essa lei ela veio disciplinar como que vai ficar essa proteção de dados, né? Vai especificar detalhadamente como que vai ser feita essa proteção, o armazenamento, o compartilhamento, o tratamento desses dados. Mas, com certeza, é com a Emenda Constitucional 115 de fevereiro de 2022, esse ano, que a gente tem um acréscimo do inciso 79 ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. É com esse inciso que a gente ganha, no corpo da Constituição Federal, essa proteção aos direitos pessoais, inclusive meios digitais. Então, com certeza, toda a legislação infraconstitucional presente aqui no Brasil foi um avanço, foi um pontapé importante para proteger esses direitos, mas, sem sombra de dúvida, essa emenda constitucional deste ano, ela vem ali tratar como direito humano fundamental a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E isso representa, sem sombra de dúvidas, a grande conquista para nós, cidadãos, nós indivíduos, pois temos assegurados esses direitos à liberdade, à privacidade, no mesmo enfoque, na mesma intensidade que todos os demais direitos e garantias constitucionais assegurados, previstos na nossa Carta Magna de 1988. Seria essa nossa apresentação, trazendo mesmo a necessidade de uma rediscussão a respeito desses direitos, a liberdade, a privacidade, em tempos de modernidade digital, em era digital, em direito digital, né? Então, daqui para frente, a gente vai visualizar jurisprudências, decisões e mais legislação sobre o assunto. Por enquanto, temos uma base, mas ainda tem muito que se caminhar. Muito obrigada, quer pela apresentação, quer pelo rigorosíssimo cumprimento do tempo, ainda ficaram aqui com uns segundos por utilizar. Depois voltaremos a esta discussão, não é? Até em torno da salvaguarda dos direitos individuais, que é um problema que diz respeito a todos, na verdade, e dá até a oportunidade de discutir diferentes enquadramentos, não é, nacionais da legislação de proteção de dados, mas vamos deixar a discussão para o fim e vamos então agora avançar para a apresentação do colega Tiago Moraes Rocha, que vem da Universidade do Porto e que vai apresentar a sua comunicação intitulada A Cidadania na União e a Revolução Digital, do Homo Digitalis ao Civis Digital. Obrigado, boa tarde, não sei se me ouvem em condições. Perfeitamente, perfeitamente. Vou só aqui partilhar a tela. Um bocadinho. Nós aguardamos, sim. Okay.
Peço desculpa, que por vezes a informática não colabora. Verdade. Mas Mas bem, está a acho que chegar. agora Sim, está a estão a chegar. ver, correto? Perfeito. Exatamente. Ora bem, muito boa tarde, mais uma vez, cumprimentar aqui a professora doutora Catarina Menezes e, enfim, na sua pessoa, toda a organização do Congresso e também os restantes membros do painel. A minha comunicação versa em traços muito largos sobre a cidadania da União Europeia e, no fundo, o seu potencial no mundo digital e digitalizado. Neste admirável mundo já não assim tão novo, o Homo Digitalis deverá evoluir para um Cives digital, no quadro de uma democracia digital plena. Nesta concepção que eu aqui trago, a cidadania digital reporta-se a algo mais simples do que a literacia digital, ou seja, algo mais do que a utilização das tecnologias digitais de um modo responsável e ético por parte dos cidadãos. A cidadania digital tem de se assumir também como uma forma de legitimação política e de exercício de direitos e deveres em diferentes esferas e níveis de ação. Enfim, mas antes disso, se calhar, dissecar de forma muitíssimo breve estudo o conceito de cidadania. Enfim, ainda que nós possamos não ter a exata noção disso, a verdade é que para a maioria das pessoas a sua nacionalidade, ou o facto de serem cidadãs de um determinado Estado, representa algo importante nas suas vidas, ainda que seja difícil muitas vezes precisar em que sentido é que essa qualidade é relevante. As tentativas de encontrar uma definição bastante para a cidadania podem ser ingratas. Podemos optar por um conceito mais formalista, na esteira de Kelsen, e definir os cidadãos ou o povo do Estado como a esfera pessoal de validade da ordem jurídica nacional, ou então optar por uma definição que coloque em evidência a dimensão de participação e de proteção associada à cidadania, citando, enfim, Hannah Arendt e a sua famosa ideia de que a cidadania é um direito a ter direitos, e daqui se concluindo, no fundo, que a cidadania corresponde ao estatuto jurídico primário do indivíduo face ao Estado, sendo a fonte de onde decorrem todos os seus direitos e todos os seus deveres. Aliás, a Hannah Arendt destaca depois que a cidadania é aquilo que impede uma atuação arbitrária por parte do Estado contra os seus cidadãos. Em todo caso, enfim, optando aqui por uma perspectiva mais descritiva do que outra coisa, nós temos que a cidadania corresponde a um status pessoal, ou status civitas, cuja aquisição e perda é regulada principalmente pelo direito interno, mas também pelo direito internacional e, no caso da União Europeia, pelo direito da União. Na sua forma mais elementar, a cidadania traduz uma relação entre um indivíduo com a comunidade politicamente organizada, com quem tem uma forte e uma genuína ligação. Portanto, a cidadania é uma condição prévia ao gozo e ao exercício de certos direitos e deveres no quadro do Estado. Antes de avançarmos mais, convém logo fazer uma distinção, que é terminológica, entre cidadania e nacionalidade. Embora muitas vezes os termos apareçam usados como sinónimos, inclusive nos tratados da União Europeia. A nacionalidade designa uma pertença sociológica, em lugar de uma qualidade jurídica. Ou seja, a nacionalidade descreve uma certa comunidade de pertença cultural ou étnica, e encarada desta forma é um facto, é um dado. Já a cidadania reporta-se a uma pertença jurídica, pode ter como base um critério nacional, ou seja, só são cidadãos os nacionais de um determinado Estado, ou não, pode ter como base outros critérios que atendam, por exemplo, à genuína ligação, à ligação efetiva à comunidade nacional. Os elementos centrais da noção moderna de cidadania são três. Por um lado, direito juridicamente tutelado, depois um sentimento de pertença à comunidade nacional e, finalmente, uma participação no processo político de tomada de decisões. E é com base nestes três fatores que os nacionais de um Estado se constituem num demo, se constituem num povo. O segundo elemento da noção moderna de cidadania foca justamente a importância da identidade, isto é, a ideia de que a cidadania só faz sentido enquanto veículo para direito que opera como um mecanismo de exclusão. Portanto, a cidadania funciona como um interessante paradoxo. Por um lado, proíbe o tratamento discriminatório dentro de uma determinada comunidade política, no acesso a direitos e deveres comuns, mas, por outro lado, fundamenta e permite um tratamento diferenciado em função da pertença ou não à comunidade política. Portanto, cria uma linha de marcação entre nós, os membros da comunidade, e os outros,
que não fazem parte dela. Para o direito internacional, este tratamento diferenciado com base nos Estados cívicos não é discriminatório, portanto, admite-se que existam determinados direitos, nomeadamente os direitos de participação política, que pressupõem uma ligação privilegiada da pessoa à comunidade política. Finalmente, também é importante aqui fazer uma distinção entre a extensão da cidadania e o conteúdo da cidadania. A extensão da cidadania corresponde à questão de saber quem são os cidadãos. Facilmente se compreende a determinação da extensão da cidadania é um dos elementos nucleares da identidade constitucional do Estado. Quanto ao conteúdo, ele representa o conjunto de posições jurídicas, de direitos e deveres que são acessíveis a quem é cidadão. E é precisamente sobre este prisma que nós vamos apreciar um bocadinho a cidadania da União Europeia. Enfim, não podia deixar de fazer aqui uma brevíssima referência histórica à evolução do processo que leva à criação da cidadania. Não se trata de uma ideia nova na Europa, a criação de uma cidadania europeia, embora só tenha surgido em 92 com o Tratado de Maastricht, mas já vem sendo falado a necessidade de aprofundar a criação de uma identidade europeia, depois a criação de uma Europa dos cidadãos, mas ainda não dos cidadãos da Europa, e só mais tarde depois então o surgimento da cidadania, mas isto já desde os anos 70, se não anteriormente. E há aqui um conjunto de momentos-chave que estão aqui sintetizados, enfim, não falarei deles todos, destacarei só efetivamente o Tratado de Maastricht, que é quando é instituída nos tratados a cidadania da União Europeia. Quanto à extensão, a questão de saber quem são os cidadãos da União Europeia, o artigo 20 do Tratado sobre o Funcionamento responde claramente, são cidadãos da União todos os nacionais dos Estados-membros, o que significa que há 27 portas, neste momento, de acesso à cidadania europeia, tantas quanto os Estados-membros. Há uma escolha deliberada por parte da União Europeia em abdicar do seu poder conformador do demo, do seu povo. Portanto, a definição da cidadania, dos seus critérios de acesso, são feitos por permissão para o direito nacional, porque há uma sobreposição entre a cidadania da União e a cidadania nacional. Não obstante esta assertividade com que desde sempre se vem dizendo que a União Europeia está afastada da definição dos seus entes, né, determinar quem são os cidadãos europeus, a verdade é que no exercício dessa competência soberana, os Estados-membros estão limitados, quer pelo direito nacional, quer pelo direito da União Europeia, o que pode ser surpreendente, mas é verdade. Há um caso em particular, que está aqui citado, o caso Micheliti, do Tribunal de Justiça da União Europeia, onde o Tribunal de Justiça afirma a sua competência para verificar se as leis nacionais dos Estados-membros que determinam o acesso à sua nacionalidade são ou não conformes ao direito da União, na medida em que isso também afeta o estatuto de cidadão da União Europeia. E, portanto, hoje já a União Europeia, de certa forma, limita os poderes soberanos dos Estados-membros na definição dos seus critérios de aquisição das suas nacionalidades. Um outro exemplo disto também se coloca, os limites que a cidadania da União Europeia colocam às cidadanias nacionais, prende-se um caso relativamente recente, ali por volta de 2013, de Malta, criou um esquema de venda da sua nacionalidade a investidores estrangeiros. E isso gerou alguma polémica, algum desconforto junto das instituições europeias e obrigou mesmo Malta a alterar a sua lei da nacionalidade. Uma coisa semelhante, embora não tenha chegado a esse ponto, aconteceu agora em Portugal há relativamente pouco tempo, com a primeira versão da lei dos sefarditas. Quanto à perda da nacionalidade, podia-se julgar que também estaríamos aqui perante um reduto de soberania dos Estados que nunca poderia ser violado, né? Definir quando é que um cidadão o deixa de o ser. A verdade é que, além de existir um corpo de normas de direito internacional público, que limita esta possibilidade de perda da cidadania, o direito da União Europeia veio também aqui afirmar que tem competência para apreciar os critérios nacionais e as regras nacionais que possam conduzir à perda da cidadania nacional, quando isso implique também a perda da cidadania da União. E há dois acórdãos particularmente importantes nesta matéria, o acórdão Rothman e o acórdão Jeves, em que precisamente o Tribunal de Justiça se avoca na competência em razão de matéria de apreciar decisões administrativas nacionais que levam à perda da nacionalidade do Estado-membro e, por consequência, à perda da cidadania da União.
Finalmente, quanto à extensão, dizer só que convém que os direitos e as liberdades fundamentais que integram os status cívicos da cidadania europeia não são exclusivamente atribuídas aos nacionais dos Estados-membros, portanto, podem estender-se a familiares destes. E, por outro lado, existe também aqui uma extensão de âmbito, já vamos ver, de alguns direitos associados à cidadania europeia. Precisamente quanto ao conteúdo da cidadania europeia, enfim, estão aqui sintetizados o complexo de direitos que hoje está associado a esta cidadania. 10 minutos. Decorrem quer dos tratados, quer dos outros documentos de direito originário da União. E agora entrar justamente no significado dessa cidadania. Portanto, dizer que o Tribunal de Justiça já se classificou como não apenas um novo estatuto, mas o estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-membros. É um status de possibilidade, como a doutrina vem definindo. Enfim, sobre a omnipresença do digital nas nossas vidas, não vou voltar a referir, já foi referido anteriormente e é um facto incontornável. Nós hoje somos todos homodigital e estamos dependentes do aparato digital e vivemos rodeados de plataformas que exercem um enorme poder cívico, são já o quinto poder, e nós precisamos de entender essa nova realidade à luz, na minha perspectiva, do constitucionalismo global multinível e da emergência de um constitucionalismo digital que a União Europeia será, porventura, pioneira. Isto passa pelo reconhecimento de que, onde quer que exista poder, e estas plataformas e o digital hoje, ou os atores que estão por trás do digital têm poder, então tem que existir necessariamente limites constitucionais esses implicam o surgimento de um constitucionalismo que tem que ter por base um poder constituído por cidadãos. E daí, portanto, a ideia de que a cidadania digital tem que ser mais do que uma mera literacia, tem que ser uma forma de legitimação e de exercício de direitos e deveres em diferentes níveis de ação política. Terminar só aplicando isto ao civil digital europeu, dizer que é possível nós encararmos hoje a cidadania como uma sobreposição de lealdade, portanto, nós não estarmos confinados a sermos cidadãos apenas de um Estado, podemos ser cidadãos em vários níveis diferentes da ação política, e dizer também que dessa sobreposição de lealdade, dessas possibilidades que decorrem da cidadania europeia no mundo digital, pode inclusive resultar a autonomização ou a emancipação da cidadania da União, que é algo que vem sendo discutido na doutrina há muito tempo. Há boas razões para que isso aconteçam, e uma delas sendo justamente a proteção, uma acrescida proteção de minorias, de refugiados, de requerentes de asilo, de migrantes e de estrangeiros, que hoje ainda não têm, quando não sejam cidadãos de um Estado-membro, ainda não têm uma tutela suficientemente eficaz ao nível da União Europeia. Enfim, depois podemos falar mais um bocadinho sobre esses tópicos no debate. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. Sim, nós, cumprindo estes tempos, vamos conseguir conversar no fim e estender até algumas discussões sobre soluções, porque este é um tema também muito interessante, não é? Como é que a cidadania europeia se pode fazer e se pode fazer num espaço digital. Muito obrigada. Vamos então avançar para a terceira comunicação do painel, com a participação do colega José Mário Macedo Pereira Auar. Penso que não estou a dizer mal o seu apelido, mas se tiver, corrija-me, por favor, da Universidade Católica do Paraná, no Brasil, que vai apresentar a comunicação Direito Humano à Privacidade, um desafio constante. Bom dia a todos, então, no Brasil, boa tarde em Portugal. Eu sou o José, eu sou, então, mestrando em Direito na PUC-PR, e o tema do meu artigo, então, é como a privacidade, é dito que hoje em dia a privacidade está sendo muito ameaçada pelas novas tecnologias, porém, na verdade, ela pode já ter sido ameaçada anteriormente, já no século XX. Então, como problema de pesquisa, indaga-se como que a privacidade ela pode ter sido anteriormente já ameaçada. E como hipótese, nós temos que
na sociedade disciplinar, no século XX, o direito à privacidade já estava sendo violado antes mesmo do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, busca-se compreender de que forma esse direito à privacidade poderia estar sendo violado já no século XX na sociedade disciplinar. Então, para tanto, primeiro é necessário observar que no Ocidente, já na Atenas antiga, diferenciava-se a esfera pública da esfera privada. Então, a esfera pública era a esfera onde se discutia temas coletivos, e na esfera privada ficava-se, ela era atinente às necessidades humanas. Então, uma não interferia na outra. Então, o que era da esfera privada era da esfera privada, e o que era da esfera pública não interferia na esfera privada. Porém, na modernidade, surge uma terceira esfera entre a esfera pública e a esfera privada, que é a esfera social. Então, essa esfera social, ela abala as estruturas da esfera privada e da esfera pública, porque, a partir de então, a esfera pública começa a debater assuntos de interesse da esfera privada. Então, a esfera pública fica responsável por proteger a riqueza dos indivíduos. E a esfera social invade a esfera privada, então agora assuntos domésticos são de interesse da sociedade. E então, tanto a esfera privada quanto a esfera pública agora, elas não estão mais totalmente separadas por causa da esfera social. Então, como a Hannah Arendt diz, já no século XVIII surge uma ideia de que há uma intimidade do indivíduo que não pode ser abalado pela esfera social. Então, a ideia de intimidade surge como oposição à sociedade, como uma ideia de que há coisas íntimas que a sociedade não pode interferir. Então, no século XIX, surge, como reflexo disso, a ideia de um direito à privacidade e direito à intimidade. Primeiramente nos Estados Unidos, depois isso se torna um direito humano com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, bom, o direito à privacidade, então, basicamente, ele diz que as pessoas elas têm que ter uma esfera onde elas podem agir da forma como elas desejarem, e essa divulgação da sua conduta, das suas informações, conforme a sua vontade. Então, não se pode divulgar publicamente as suas informações, as suas condutas, sem que elas desejem. Bom, como isso fica no século XX com a sociedade disciplinar? Bom, a sociedade disciplinar, conforme Michel Foucault, ela funciona a partir de uma ideia de um panótico. Ele primeiro parte da ideia do panótico da prisão. Então, o panótico seria uma prisão em formato circular, em que as celas estariam na periferia e os presos não teriam um contato uns com os outros e não saberiam quando eles estão sendo vigiados, e o que faz com que eles ajam constantemente como a sociedade deseja, porque eles não sabem quando alguém está olhando eles ou não. Esse olhar está no centro com o vigia. Então, há uma ideia de uma vigia constante em que o controle também se torna constante. E essa ideia desse panótico se espalha para as outras instituições sociais. Então, se espalha para as escolas, para os hospitais e para as mais diversas instituições da sociedade. Então, nessas outras instituições também surge um controle e uma vigia constante, que faz com que as pessoas tenham uma disciplina constante. Isso o Bauman também fala nesse sentido, de uma sociedade de produtores em vez de uma sociedade disciplinar, em que essa disciplina ela é feita para que as pessoas consigam trabalhar mais, porque com a disciplina as pessoas conseguem produzir mais. Então, essa disciplina se destina à produção trabalhista. Então, a gente percebe como, na verdade, nessa sociedade disciplinar de produtores, a privacidade das pessoas já não estava sendo completamente respeitada, porque as pessoas já não tinham uma esfera onde elas decidiam como agir e onde elas decidem como divulgar suas informações, se elas estão sendo constantemente vigiadas e controladas. Elas, na verdade, são conduzidas a agir de uma certa maneira. Também, em outro sentido, era uma sociedade patriarcal. Numa sociedade patriarcal, o chefe da família é o homem. Então, quem decide os mais variados aspectos em relação aos filhos e à esposa é o homem. Então, questiona-se como poderia a mulher e as crianças terem um direito à privacidade respeitado se era o homem que decidia a sua conduta e as informações que poderiam ser divulgadas pela legislação. Então, percebe-se como o direito à privacidade dessas pessoas também não eram respeitados.
E também o direito à privacidade, ela também poderia servir para violação de outros direitos humanos, porque entendia-se que o Estado não deveria intervir na família, então o homem poderia cometer a violação dos mais diversos direitos humanos em relação aos outros familiares, e isso ficava impune, porque era a esfera privada do indivíduo. Então, percebe-se que, apesar das novas tecnologias representarem sim uma nova ameaça à privacidade das pessoas, com o capitalismo de vigilância que a Zubanov traz, percebe-se como isso não quer dizer que só agora o direito à privacidade está sendo violado, como, na verdade, anteriormente ele já estava sendo violado e as novas tecnologias vêm para, na verdade, representar mais uma nova ameaça. Então, na verdade, percebe-se como, sim, o direito humano à privacidade está sendo ameaçado, mas ele sempre esteve, na verdade, agora ele se soma à conjuntura anterior. Então, o método de pesquisa utilizado foi o dedutivo, com pesquisa bibliográfica e documental. É isso. Obrigado. Muito obrigada, José, também pelo absoluto cumprimento do tempo. Eu peço desculpa porque eu caí 2 minutos, a rede aqui na escola deve ter tido uma falha. Em todo caso, eu consegui acompanhar também o essencial da comunicação e voltaremos a ela no espaço de discussão. Avançamos então para a comunicação das colegas Bruna Franchini e Patrícia Condenso. Eu penso que estará a Patrícia, correto? Sim, vou estar eu. Vai apresentar sozinha, é isso, Patrícia? Sim. Pronto. A Bruna estará no painel. Muito bem. Que vem da Universidade de Coimbra, portanto aqui em Portugal, e que vai apresentar a comunicação 3D Sensors and the Right to Privacy, Diana Project Approach. É isto, certo? Sim, isso mesmo. Professora Catarina. Linda, diga. Patrícia, posso só comunicar? Eu estou participando no outro grupo de trabalho. Eu vou precisar sair para participar lá, mas a Michele vai fazer as discussões necessárias, tá? Peço desculpa por interromper. Tá? De nada, está justificada. Obrigada, até já. Obrigada. Obrigada, desculpa, até mais. Bom trabalho. Posso então iniciar o compartilhamento da tela? Pode, Patrícia, já está tudo pronto. Só um bocadinho. Já está? Está a caminho. Sim. Ok. Já está? Está. Falta só abrir em modo de apresentação para ficar com a tela cheia, embora assim nós também consigamos acompanhar. Acho que já está, não está? Sim, eu acho que é o suficiente para acompanharmos, mas não está em tela cheia, está sempre a aparecer com o diapositivo seguinte. Ok, vamos experimentar então. Sim. Então, sou a Patrícia Condenso, sou gestora de projetos internacionais na Caritas, a minha formação de base em Direito, e tem sido um desafio conciliar estas duas áreas, e espero que fiquem clarificados com a apresentação seguinte, estando pronta para qualquer esclarecimento que seja necessário. Pronto. Num contexto de uma sociedade de informação caracterizada por uma fácil disponibilização e constante partilha de conhecimento, assistindo ao surgimento de novos desafios e ameaças à proteção de dados por parte dos cidadãos. O direito à privacy foi autonomizado a primeira vez em 1980, com Samuel Warren e Louise Brandeis, que publicaram na Harvard Review um artigo intitulado The Right to Privacy. Escolhi começar a minha apresentação com esta frase do Economist: The world's most valuable resource is no longer oil but data. Pode parecer uma frase muito sensacionalista a priori, mas é representativa de todo o progresso digital que temos vindo a assistir, que é um progresso cada vez mais galopante e que pretende ir correspondendo às necessidades cada vez mais efervescentes da população, e uma população que cada vez está mais informada e mais literada digitalmente.
Antes de passar para a apresentação do projeto propriamente dito, elaborei uma breve contextualização jurídica de alguns conceitos que me pareceram também pertinentes abordar. Portanto, em primeiro lugar, falarmos um bocadinho do RGPD. O RGPD, como sabemos, entrou em vigor a 25 de maio de 2018, veio substituir a Lei 67/98 de 26 de 10 e a diretiva que a transpunha é a Diretiva 95/46 da Comissão Europeia. Este regulamento tendo uma concepção regulamentar e, portanto, uma aplicação direta nos vários Estados-membros, procurou evitar diferenças causadas pelas várias transposições efetuadas com o regulamento, com a diretiva anterior. No contexto nacional, a CRP foi a primeira Constituição no mundo a proteger expressamente os dados pessoais. No artigo 35 vemos refletida esta preocupação na elaboração de 3 direitos distintos entre si: o direito ao acesso e retificação dos registros informáticos, o direito ao sigílio em relação aos responsáveis de fecheiros automatizados e o direito ao não tratamento de certos tipos de dados considerados pessoais. É precisamente sobre o conceito de dados pessoais que vamos falar a seguir. Está vertido no artigo 4º do RGPD. Este artigo apresentou-se como um cariz muito inovativo em relação ao regime anterior, uma vez que houve um alargamento do conceito de dados pessoais, abarcando assim toda a informação relativa a uma pessoa singular, identificada ou identificável. Também o conceito de dados sensíveis foi alargado, passando a abranger designadamente os dados biométricos, que está também consagrado no artigo 9º. Portanto, a regra é muito clara. Na generalidade, será proibido o tratamento de dados sensíveis, sendo que este mesmo artigo lista algumas situações de exceção, nomeadamente quando haja então um consentimento explícito do titular que deve nortear qualquer pesquisa. Relativamente à questão do tratamento dos dados, as preocupações estão vertidas no artigo 6º, são apresentadas então aqui condições de licitude de tratamento, nomeadamente então a existência deste mesmo consentimento que já falámos. Relativamente aos princípios que nortearam a nossa pesquisa, que devem nortear e que continuam a nortear todo o processo de execução do projeto, tentei fazer uma abordagem simplista de cada um dos princípios. Em primeiro lugar, o princípio da licitude, lealdade e transparência, que norteia a relação entre o responsável pelo tratamento dos dados e o titular dos mesmos, implica que o primeiro dê a conhecer ao titular as operações de tratamento a que os seus dados são sujeitos, mas também o informe e esclareça cabalmente acerca das circunstâncias da recolha dos dados e todo o processo de armazenamento e utilização dos mesmos. Portanto, todas essas informações e esta comunicação deve ser levada a cabo com maior transparência e segurança jurídica. Este princípio encontra-se também positivado no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa, na linha também com o considerando do artigo 39 do RGPD, que obriga então que as informações e comunicações relacionadas com o tratamento de dados pessoais estejam disponíveis de uma forma de fácil acesso e de fácil compreensão, informadas numa linguagem muito clara e simplista. Na linha B, temos a consagração do princípio da limitação das finalidades, e para mim é o princípio mais importante para o desenvolvimento deste projeto. As finalidades do tratamento de dados deverão ser explícitas e legítimas e ser determinadas a quando da recolha dos dados pessoais. Portanto, tem que existir uma ligação muito simbiótica entre a finalidade do tratamento e a natureza dos dados recolhidos. Claro que este princípio depois também tem relação com princípios que irei explicar posteriormente. Na linha C temos o princípio da minimização dos dados, portanto deverão ser recolhidos dados, o mínimo de dados possíveis para a realização do propósito da pesquisa e evitar a recolha de dados excessivos e desnecessários. Portanto, a recolha está limitada pela finalidade do tratamento e se estas informações não puderem ser atingidas de forma razoável por outro qualquer meio. Portanto, obriga-nos também a rever aqui alguns conhecimentos no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade. O RGPD introduz o conceito de pseudonimização, que corresponde então à anonimização dos dados que devem ser mantidos de forma separada de qualquer outra informação adicional, de modo a garantir a não atribuição a um indivíduo identificado ou identificável. A linha D, falamos do princípio da exatidão, que está também vertido no artigo 35 da CRP. Este princípio indica-nos então, é um princípio sobretudo dirigido ao responsável pelo tratamento dos dados, que deve assegurar que os dados são recolhidos de forma adequada, pertinente, proporcional e exata, relativamente à finalidade do tratamento. Quanto ao princípio da limitação e da conservação, tem que ser conjugado com o direito a ser esquecido, ou direito ao esquecimento, que vamos abordar mais à frente com o artigo 17,
e informa-nos que os dados devem ser conservados durante o período estritamente necessário ao cumprimento das finalidades do estudo. Quanto ao princípio da integridade e da confidencialidade, o nosso último princípio, cinge-se então à utilização da cifragem pelo responsável pelo tratamento dos dados. Assim, de uma forma resumida, o regulamento consagra novos princípios na proteção dos dados, reforçando os direitos dos titulares e o papel do responsável pelo tratamento dos mesmos, portanto, o papel do DPO. O RGPD estabelece ainda a recolha, acesso e tratamento de dados pessoais no contexto da investigação científica e indica que estes devem ser sempre restritos às finalidades concretas e objetivas de cada estudo, clarificando as condições de licitude do tratamento destes dados. Quanto ao consentimento, o consentimento constitui um dos fundamentos legais necessários para tratar os dados pessoais. A sua definição encontra-se no artigo 4º e é definida então como uma manifestação de vontade livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante uma declaração expressa, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento. Com o RGPD, o consentimento passou a obedecer a regras mais apertadas, mais rigorosas, para que o tratamento dos dados seja considerado lícito. É necessário lermos este artigo em articulação com o artigo 6º, que exige que se verifique no mínimo uma das várias condições que elenca, nomeadamente então a existência do consentimento do titular para que os dados sejam tratados. Claro, claro está que este artigo também tem que ser lido em paralelismo com os requisitos de formalidades que são exigidos pelo artigo 7º, nomeadamente a necessidade de que o consentimento seja expresso de forma escrita, numa linguagem clara e simples, e que o titular dos dados tem que conhecer a entidade responsável pelo tratamento dos dados e as finalidades desse tratamento. Portanto, dá-se aqui de novo relevância ao Data Protection Officer. Claro está que no consentimento é sempre o grande colorário de toda a investigação numa fase inicial, mas claro que temos que observar este papel do outro, ou temos que observar outra face da moeda. Portanto, o consentimento deve ser tão fácil de dar quanto de retirar, e isso que nos indica o artigo 7º, número 3 do RGPD. Relativamente aos dados sensíveis, que estão autonomizados no artigo 9º, número 1, seguem exatamente o mesmo raciocínio, portanto tem que haver sempre uma necessidade de um consentimento expresso para o seu tratamento. Quanto ao direito ao esquecimento, ou the right to be forgotten, está elencado no artigo 17, elenca, portanto, as circunstâncias que poderão conceder ao titular o direito a que os seus dados sejam apagados sem demora injustificada. Portanto, a partir do momento que a pessoa manifesta uma vontade de desistir do estudo ou de que os seus dados sejam apagados, essa vontade tem que ser soberana, tem que ser superior e por isso tem que ser respeitada. Concretizando agora a minha apresentação. 10 minutos. Ok, obrigada. O projeto de Ana procurou estabelecer um equilíbrio difícil de alcançar entre então esta investigação científica e o respeito pela parte ética da questão. Portanto, apresenta-se como uma assistente digital para aplicações de enfermagem que procura auxiliar o cuidado das pessoas com algum declínio cognitivo. O projeto de Ana visa otimizar os procedimentos de trabalho dos enfermeiros e dos cuidadores formais a pessoas com demência através da utilização de sensores de inteligência artificial 3D. Em particular, procura monitorizar a segurança dos pacientes, procura controlar também as caminhadas durante a noite, em suma, apoiar as atividades da vida diária. Portanto, o grande objetivo é observar as tendências de saúde dos pacientes, registrar estes dados para que depois posteriormente possam ser avaliados pelos especialistas. Portanto, o projeto acaba por se apresentar como que uma mais-valia para as atividades do dia-a-dia dos cuidadores formais. O grande objetivo deste projeto, portanto, é responder às necessidades das instituições de prestação de cuidados, adotar soluções de modo a minimizar a exigência da prestação de cuidados, ao mesmo tempo que se procura salvaguardar as necessidades e as particularidades das pessoas, salvaguardando a sua autonomia e independência no máximo tempo possível. Portanto, de um lado, reconhece então este envelhecimento grotesco da população, e do outro reconhece a necessidade de se continuar a salvaguardar a sua qualidade de vida e de melhorar então o tipo de respostas que temos de momento presentes.
Assim, o nosso projeto baseia-se na utilização de sensores de monitorização, só um bocadinho, de monitorização de atividades do dia-a-dia, e foi desenhado em 2 fases. Este projeto decorreu, portanto, em 2 fases, com duração de 2 meses cada uma, abrangendo um público-alvo de 15 participantes. A primeira ronda decorreu entre 30 de junho e 30 de agosto, e é sobre ela que vou falar hoje. E durante estes 2 meses houve várias arestas que tiveram que ser limadas, houve várias tentativas de vir aprimorando o sistema considerando os resultados que íamos tendo acesso, e por isso temos então uma grande disparidade entre o número de quedas que conseguimos visionar, 1574, e as quedas reais que foram apenas 20. Portanto, este é um sistema que está em construção e que vai sendo desenvolvido à medida que as necessidades, que a própria utilização é feita, não é? Na segunda fase, conseguimos implementar uma funcionalidade que permite exportar as quedas efetivas, sendo mais fácil a sua contabilização. Aqui tenho 2 imagens da instalação do sistema, num dos quartos. O sistema está instalado em quartos e em casas de banho. O sistema é também dotado de um interruptor que os cuidadores podem acionar sempre que fazem tarefas que digam respeito, por exemplo, a tarefas de limpeza ou tarefas de auxílio quando estão a vestir no utente, para que o sistema não seja acionado em vão. Seguidamente vou apresentar algumas imagens que foram recolhidas durante esta primeira fase de testagem. Conseguimos ver aqui... Eu peço que seja breve, está bem, que já ultrapassámos os 13 minutos. Conseguimos ver aqui que se tratam de duas falsas quedas, portanto, houve aqui duas falsas quedas detectadas, e aqui no slide seguinte conseguimos ver 2 quedas efetivas. Portanto, há uma constante monitorização dos movimentos, uma análise dos padrões de vida da vida cotidiana e uma constante procura por novas soluções de modo a aprimorar o sistema. Aqui, neste slide, conseguimos observar, então, uma queda que foi detectada numa das casas de banho, e então, de certa forma, conseguimos salvaguardar o direito à imagem, uma vez que o sensor funciona através de sensores de profundidade, portanto, aprende-se com uma alternativa em matéria de privacidade, nomeadamente porque não são vistas caras, portanto, o sistema funciona com base em texturas, e apenas são visíveis então os contornos das pessoas. Portanto, de certa forma, conseguimos salvaguardar a privacidade dos mesmos e, portanto, manter a sua independência e a sua independência na vida cotidiana. Peço desculpa por esta demora. Queria só acrescentar que nós, durante esta primeira fase, no fim desta primeira fase de testagem, realizámos também um workshop com os cuidadores, de modo a que eles se sintam também mais intrusados com o sistema, mais interligados com o mesmo, porque no fundo são também os destinatários do mesmo e os principais beneficiadores do mesmo. Então, obrigada. Muito obrigada. Eu é que peço desculpa por estas interrupções, mas foi aquilo que me pediram e, portanto, vamos tentar cumprir à risca. Em todo caso, acho que é um projeto muito interessante, com uma boa solução para este compromisso entre segurança e privacidade, não é? Que é o grande desafio dos nossos dias, não só neste âmbito, mas também noutros âmbitos de atividade que podemos depois retomar. Vamos então dar sequência às apresentações, e vamos ter agora a colega Natália Machado, da Universidade do Porto, que eu penso que também já esteja presente, e que vai apresentar a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados no consentimento informado de projetos de investigação envolvendo pessoas mais velhas e novas tecnologias. Estamos prontas. Olá, muito boa tarde. Acho que já estão a ver a minha apresentação, correto? Pronto, primeiro gostaria de agradecer... Está muito bem, está a chegar muito bem, sim. Está bem, muito bem, muito obrigada. Bem, gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar discutindo esses assuntos tão importantes e também de cumprimentar a todos do painel. Bem, meu nome é Natália Machado, sou coordenadora de projetos europeus na Caritas de Coimbra e doutoranda na Universidade de Coimbra. Portanto, sou colega da Patrícia, que apresentou agora, então, mais ou menos, vamos complementar um pouco as apresentações. Bem, o tema da minha apresentação hoje é a aplicação do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, no consentimento informado de projetos de investigação e inovação europeus que envolvam pessoas mais velhas e a utilização ou teste
de novas tecnologias da informação e comunicação. Mais ou menos um pouquinho do que a Patrícia já comentou, mas nesse caso vou trazer um pouco mais da prática e da aplicação do próprio consentimento informado, como que ele foi construído. Para isso, eu vou abordar 2 projetos que participamos como os locais do piloto na Caritas, o projeto Faraon e o projeto Value Care, e mostrar a metodologia que utilizamos para garantir o cumprimento dessas guidelines éticas nas nossas intervenções. Bem, como sabem, o RGPD é um conjunto de regras de proteção de dados que todas as organizações que operam na União Europeia e onde quer que sejam sediadas, onde quer que suas atividades de processamento de dados estejam ocorrendo, deve ser aplicado. Então, por isso, que achamos muito importante a sua observância dentro desses projetos de inovação, não só dentro dos documentos que criamos, mas também na tecnologia que está sendo criada em âmbito europeu. E esses projetos de inovação é um exemplo dessa aplicação e do envolvimento de pessoas vulneráveis, como pessoas mais velhas, no teste dessas tecnologias. Bem, durante a minha apresentação, eu queria começar do mais amplo para o mais específico. Eu acho que é muito importante a gente também abordar um pouco do trabalho que é realizado no nosso departamento de inovação, para que vocês possam entender como que funcionam esses projetos europeus, o que nós fazemos e como aplicamos, então, consequentemente, o RGPD dentro do consentimento informado nos projetos. Então, vou começar falando sobre isso, depois eu vou mostrar mais ou menos 2 projetos, bem sucintamente, o Faraon e o Value Care, a metodologia que utilizamos, que criamos dentro desses projetos para que entre essas guidelines éticas e o cumprimento legal seja feito, e, por fim, desafios e conclusões sobre o tema. Bem, muito rapidamente, a Caritas Diocesana de Coimbra é uma IPSS que apoia de forma transversal as comunidades no âmbito de social, saúde, educação e pastoral em 5 distritos da região centro de Portugal. Dentro dos nossos serviços, temos 90 centros, 1.000 trabalhadores e 126 respostas sociais. O nosso departamento, que é o Departamento de Inovação, surgiu para dar uma nova resposta a esses serviços. Imaginemos, portanto, dentro da área social, o apoio a pessoas mais velhas e o apoio domiciliário, em que os nossos cuidadores, num serviço normal do dia a dia, vai até a casa das pessoas mais velhas para ajudá-las de diversas formas possíveis, como o apoio à sua higiene pessoal, ou à limpeza da casa, etc. O nosso departamento vai verificar esse serviço e vai ver como dar uma resposta inovadora, em que a qualidade de vida desses utentes possam ser aprimoradas e, consequentemente, também das nossas cuidadoras também possam ter mais tempo livre, a sua carga de trabalho não seja tão exigente e, assim, fechar esse ciclo de qualidade de vida e promoção, não só do utente, mas também dos nossos trabalhadores. Bem, aqui na imagem podem ver o nosso primeiro projeto, que foi o Grow Me Up, que foi um robô social. Esse robô ia até a casa das pessoas e fazia companhia a elas, ou seja, aquelas pessoas mais velhas em que tinham mesmo a questão da solidão, o nosso robô, durante um tempo do teste do projeto, foi possível fazer companhia, conversar de diversas formas e até jogos cognitivos. Bem, aqui temos todo o rol de todos os projetos em que participamos e em que somos locais do piloto, que é um pouquinho o que a Patrícia falou do projeto de Ana e o que eu vou mencionar agora nos 2 outros projetos, que é o Faraon e o Value Care. Bem, como mencionei, o objetivo dos nossos projetos veio também como uma resposta ao aumento da esperança média de vida no continente europeu, e as novas tecnologias são vistas como uma resposta, como uma possibilidade de apoiar não só as pessoas mais velhas, mas também os cuidadores formais e informais. Essas tecnologias têm como objetivo promover um envelhecimento ativo e saudável, e são ferramentas que apoiam. A gente não quer substituir as pessoas, mas apoiá-las para que possam, efetivamente, no cuidado, ser mais efetivo. Esses projetos colocam essas ideias em prática ao testar tecnologias em diferentes locais e países, o que chamamos de pilotos, e o Faraon é um exemplo. Bem, em termos gerais, o Faraon fornece suporte ao envelhecimento ativo da população europeia através da criação de um conjunto de plataformas abertas, personalizáveis, que disponibiliza diversos tipos de serviços. Em Portugal, nós vamos fazer esse teste direcionado a 2 tecnologias diferentes, que vão ser integradas e vão dar uma resposta social. Como isso vai ser feito? Através da Centab e do Citizen. Passou aqui, pronto. O que é a Centab? A Centab é uma rede social.
Dentro dessa rede social para pessoas mais velhas, o nosso trabalho consistiu em criá-la desde o início, ou seja, os ícones foram criados em conjunto com as pessoas mais velhas, as funcionalidades para que sejam úteis também foram escolhidas junto com as pessoas. Os nossos idosos, portanto, com a utilização dessa tecnologia, vai poder interagir com seus familiares, cuidadores, amigos, dentro desse âmbito. E, além disso, teremos uma plataforma de gestão de voluntariado, serviços na comunidade, como um exemplo, como se fosse um Uber de serviços, e formações em diversas áreas, para promover uma inclusão e atividades socioculturais. Além disso, o Faraón também conta com o Citizen, que é uma plataforma para promoção da qualidade de vida através da inclusão das pessoas em espaços verdes e azuis, em que vamos facilitar o acesso dessas pessoas mais velhas, onde que elas podem passear, onde que elas podem encontrar casas de banho, onde que elas possam, de diversas formas, interagir com a natureza. O Value Care é um outro projeto em que criamos, o objetivo é criar uma metodologia baseada no valor para um cuidado integrado, feito através das tecnologias. Então, esse projeto pretende criar e disponibilizar um modelo eficiente de cuidados integrados sociais e de saúde, dirigido à melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas afetadas por declínio cognitivo. Isso, assim, contribuir para uma sustentabilidade dos sistemas europeus de social e de saúde e uma integração. O objetivo é mesmo integrar a comunicação entre os diversos setores. Bem, o que vamos fazer nesse projeto? É um sistema integrado, portanto, de saúde e de cuidados, para que possa apoiar pessoas mais velhas em diversos temas. Depois de uma análise do utente feita por um cuidador formal, imagine um médico de família, ele vai fazer um plano de cuidados, no caso português, dentro dessas áreas em que vocês podem ver no slide. E que vai, através dessa forma, um assistente virtual vai promover uma interação com o utente para que ele cumpra esse plano de cuidados de uma forma mais eficiente, promovendo assim a sua saúde e sua qualidade de vida, consequentemente. Bem, então, em resumo, como vocês podem ter visto, o nosso trabalho é intervir junto a pessoas mais velhas, portanto, pessoas vulneráveis, e verificar se esses sistemas e plataformas que estamos a desenvolver respondem às suas necessidades e desejos. Precisamos garantir, portanto, que esse envolvimento e que os direitos dessas pessoas sejam preservados e que a nossa intervenção cumpra fielmente a legislação, os princípios e guidelines éticas de investigação. E, para isso, construímos um consentimento informado, que é um documento jurídico que descreve o protocolo de estudo e como os dados das pessoas mais velhas serão tratados e como preservaremos. E, por fim, também garantimos que esse estudo tenha uma aprovação do Comitê Ético. Com isso, desenvolvemos, acho que está certo, uma metodologia que foi criada especificamente para esses dois projetos, para que seja possível essa aplicação, a que chamamos de metodologia de conformidade ética, um modelo interativo e iterativo. Essa metodologia inclui uma compreensão dos principais desafios éticos e desenvolvimento das diretrizes, medidas e ferramentas necessárias para os diferentes perfis das partes interessadas. Esse modelo se estende para além das diretrizes éticas convencionais, ou seja, não queremos apenas aplicação legal, mas uma intervenção completa. Imaginem só, estamos aqui envolvendo diversos países e diversas legislações nacionais. Então, precisamos fazer com que todos cumpram a sua legislação nacional, a legislação europeia, a legislação dos diversos tratados internacionais, também as regulamentações profissionais e os princípios legais, consequentemente. Então, mas a nossa ideia é ir além. Como que nós vamos além? Para além desses instrumentos legais, temos que garantir que todos esses âmbitos da tecnologia, dos indivíduos e dos contextos sociais também estão sendo preservados. E fazemos isso através de uma interação entre os pilotos, em que os nossos desafios, todos em que sentimos nessa aplicação do dia a dia, são discutidos dentro do âmbito do projeto. Assim, as dimensões que advêm da sociedade, da legislação, da tecnologia e da própria pessoa, que no dia a dia, com a interação com o utente mais velho, vamos surgindo novos desafios e novas questões, vão sendo colocadas para o grupo de trabalho e, assim, essa análise ética vai sendo feita. E durante todo o curso do projeto, vemos que esse fluxo de análise ética nunca está completo, ou seja, os novos desafios estão sempre surgindo, por isso que é interativo e iterativo. E, no entanto, todos essa cadeia de valores e essas pessoas dentro dessa cadeia são abordados e esse ecossistema de atores envolvidos são envolvidos mesmo num amplo diálogo, em que garantimos que, no final, essa pessoa mais velha, nossa pessoa vulnerável, tem os seus direitos garantidos. Esse é o propósito da nossa metodologia.
Aqui, como isso é feito? Temos algumas ferramentas, dentre elas a promoção de um debate, de webinars entre os parceiros do projeto, tiramos dúvidas, temos tabelas em que as pessoas dentro do projeto colocam suas dúvidas e que assim conseguimos responder, e fica uma matriz de risco toda realizada para que a gente possa voltar e rever o que foi feito ou não. E cada área, e conversamos transversalmente dentro de todos os âmbitos do projeto, ou seja, nós que somos locais do piloto, com as universidades que são envolvidas nesse projeto. 10 minutos. E com a tecnologia. Eu estou acabando. Dentre essas ferramentas, temos o consentimento informado, que eu não vou entrar aqui dentro do âmbito dos seus princípios, mas o que garantimos dentro desse pacote? Não é só o documento em si, mas a forma como ele foi feito. O consentimento informado ele é o documento que consideramos como mais importante nas nossas intervenções. Ele, como eu já disse, ele detalha todo o protocolo de estudo, os direitos dos participantes, como será feita suas proteções de dados e como esses dados serão tratados e eliminados no final do estudo. Garantindo dessa forma que eu passei um slide, que essa participação a participação dessas pessoas seja livre, voluntária e efetivamente informada, os seus dados, se forem pseudonimizados, que eles realmente sejam guardados e recolhidos apenas na finalidade que foi feita pelo projeto, da forma mínima possível, e a conservação é feita somente durante o percurso do projeto, ou seja, a preservação e a limitação dessa conservação do projeto. Além disso, claro, efetivamente cumprimos a legislação, não só nós, mas também os parceiros tecnológicos que, ao fazer o sistema, têm que garantir que esses dados que estão sendo recolhidos sejam somente aqueles, ou seja, essa exatidão, a integridade e a confidencialidade dos dados, para que também, caso incluindo a proteção contra um processamento não autorizado ou ilegal, ou contra perda, destruição ou danos acidentais desses dados. Por fim, queria também aqui abordar muito rapidamente que, no caso, a criação do documento é muito importante, mas outros pontos também são, como o que falamos de boas práticas, ou seja, o próprio documento levamos a pessoas mais velhas para que elas possam ler e verificar se realmente está claro. Aqui, nesse caso, mesmo sendo um documento jurídico, os jargões jurídicos não servem de nada aqui. Nós precisamos garantir que, por um consentimento informado, as pessoas realmente entendam o que está escrito ali. Então, por isso, devem ser traduzidos na língua de cada participante, eles têm que ser capazes de concordar voluntariamente e de sair do projeto e do estudo quando queiram, e que seja dado a oportunidade de perguntarem, de clarificar qualquer dúvida. Caso tenha recolha de voz ou de imagens, que também tem que ser feita por um documento à parte, para que não fique aquelas linhas pequenas em que as pessoas não sabem efetivamente o que está sendo recolhido. Se os participantes assinam o consentimento informado, eles devem receber uma cópia, e os participantes devem poder deixar o estudo a qualquer momento, sem dar qualquer explicação. Bem, por fim, queria dizer que essa aplicação dos princípios da RGPD, como princípio da licitude, lealdade, transparência, limitação dos dados, integridade, estão sendo cumpridos através desses procedimentos, ou seja, da criação dessa metodologia e depois dessa aplicação dentro do consentimento informado mais específica, de uma forma clara e realmente em que as pessoas possam compreender. Entretanto, é importante ressaltar que a confecção desse instrumento é um passo muito importante e que existe também que seja discutido com os participantes envolvidos. Foi isso que a gente conclui dentro dos nossos projetos, ou seja, as pessoas precisam estar envolvidas, elas precisam ser ativas dentro dos projetos e não estar apenas de lado e não interagirem conosco. Então, é isso a minha apresentação. Muito obrigada. Estou à disposição para mais questionamentos posteriormente. Obrigada e desculpa pela demora. Muito obrigada. Tínhamos já combinado uma pequena tolerância, portanto, estamos dentro do tempo. Obrigada também pelos contributos para a discussão do tema. Eu penso que esta questão das boas práticas de comunicação para além da esfera jurídica são muito interessantes e podemos conversar sobre elas um bocadinho a seguir, porque também é uma questão que atravessa aqui várias apresentações. Para já, avançávamos com a nossa última comunicação, da colega Gabriela Lima Chehab, penso que também, se houver alguma correção na pronúncia, por favor, corrijam-me, da Universidade de Dresden, na Alemanha,
que vai apresentar a comunicação com o título Anti-Social Media. Eu confesso que fiquei curiosa. És an Echo Chamber of Political Violence, certo? Estamos prontos. Correto. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e a doutora Catarina pela moderação. Agradeço a oportunidade de estar apresentando a minha pesquisa aqui. Eu sou formada em Direito pela Universidade de Brasília e eu sou mestranda atualmente da Universidade de Dresden, aqui na Alemanha. E eu trabalho com uma área interdisciplinar entre o direito e a ciência política, focando principalmente no estudo da democracia. Então, o tema que eu estou estudando atualmente é Anti-Social Media, as Echo Chambers of Political Science, focando principalmente no estudo da extrema-direita, no uso das redes sociais pela extrema-direita. E isso se motivou exatamente pelo uso das redes sociais no processo político atualmente. A gente viu, por exemplo, em 2016, as eleições do presidente Donald Trump, que as redes sociais tiveram um grande impacto, por exemplo, no referendo britânico do Brexit, que teve um grande impacto, sendo que, por exemplo, foram levantados dados que os usuários pró-Brexit eram responsáveis por 32% de todo o fluxo de posts do Twitter, o que é um número muito relevante. Então, a pergunta de pesquisa que foi proposta foi se as mídias sociais teriam um aspecto antissocial, utilizando os echo chambers, das câmaras de ressonância, câmaras de eco, que poderiam potencializar uma violência política. E para a criação, o desenvolvimento dessa teoria, foram levantados dois conceitos fundamentais de fragmentação das redes de discussões políticas, o que leva à formação de câmaras de eco, que são as câmaras de ressonância, e essas câmaras de ressonância são definidas como conversas online sobre políticas que são tendentes a dividir e agrupar grupos dos usuários em subgrupos de acordo com as linhas ideológicas. E isso levanta a hipótese se as mídias sociais não estariam atuando de uma forma antissocial, um pouco contraditório que possa parecer, quando a gente trata sobre a política, porque exatamente ela cria campos separados, espaços separados, de acordo com a linha ideológica. Então, com o objetivo de estudar um pouco mais essa relação, um estudo de Jonathan, de Wallstrom e Tonsberg foi ressaltado, e apesar de ser uma citação um pouco longa, eu acho que vale a pena ler rapidamente, porque ele trata exatamente dessa relação. Então, eles defendem que os indivíduos tendem a avaliar seus argumentos de forma mais convincentes e mais fortes, o que cria um viés dentro das mídias sociais de confirmação e seleção, o que leva à geração das câmaras de eco. E essas câmaras de eco geram segregação e polarização política. E quando você considera que, por exemplo, plataformas como Facebook e Google utilizam das filter bubbles, as bolhas de filtragem, que são algoritmos que expõe os usuários a conteúdos com base em suas preferências e comportamentos anteriores, você acaba criando um conteúdo que os usuários recebem, que é baseado na personalização do conteúdo, personalização de dados, de forma passiva, ou seja, os usuários não têm, sim, uma escolha ativa em relação ao que eles recebem, já que isso é feito através dos algoritmos. Então, o Jonathan Bryant buscou entender como é que isso resulta na fragmentação das redes sociais. Então, por exemplo, ele fez estudos exatamente para ver de forma concreta como é que essas redes são estruturadas. Então, na imagem mais à esquerda, por exemplo, é apresentado como é que era a estrutura do Twitter no dia anterior às eleições. E você vê que existe uma diferença ideológica entre alguns partidos, e quanto maior a diferença, a distância entre os dois, menos eles se conversam, esses partidos políticos. Esse estudo também foi feito, por exemplo, em Portugal, Dinamarca, República Tcheca e Luxemburgo. E, apesar de foi verificado que não houve uma diferença muito grande de conversa entre a esquerda e a direita em relação a como elas conversam entre si, mas foi verificado que grupos de extrema tendem a se distanciar bastante dos outros grupos. E isso, eles tendem, inclusive, a se distanciar de usuários com visões ideológicas mais moderadas da sua própria linha. Isso exatamente ressalta esse aspecto um pouco preocupante das redes sociais, porque cria essa separação política dos usuários, das pessoas, né? Então, uma das hipóteses levantadas é que as mídias sociais têm um papel como ferramenta política. Então, um dos autores que destaca o uso das redes sociais como ferramentas, por exemplo, é o Ved Ranathan,
e ele ressalta 7 funções, mas eu vou ressaltar só algumas aqui brevemente, como a máquina de desinformação, que nós vimos, por exemplo, durante as eleições do presidente Donald Trump em 2016, com a máquina política, pois gera engajamento às causas sociais, máquina de protesto, porque também é responsável por organizar protestos, e para engajar em causas políticas. Outros autores já ressaltam redes sociais como arena de discurso, como arena política, enfatizando esse papel que as redes sociais atualmente tomam. E a conclusão é que as mídias sociais têm um papel para o Estado Democrático de Direito, e que elas tendem a ampliar algumas discussões, dependendo das ideologias que são propostas. Isso leva ao terceiro ponto, porque como o objetivo do estudo foi verificar como a extrema-direita se comporta nas redes sociais, foi preciso primeiro voltar um pouco à teoria e verificar qual é a ideologia da extrema-direita. E aqui diferencia-se um pouco a extrema-direita, apesar de... Eu vou ressaltar principalmente o primeiro ponto, porque o aspecto antidemocrático e antimigratório a gente já conversa há algum tempo, atualmente, principalmente antimigratório aqui na Europa. Então, Casmut, que é um dos principais autores falando sobre a extrema-direita, ele ressalta 3 características. Então, brevemente, a primeira característica é o autoritarismo, que é a defesa de autoridades que devem ser confiadas, obedecidas, criando quase uma submissão à crítica dos usuários e dos supporters, né? Já o nativismo, ele ressalta um caráter muito nacionalista, que defende que deve ser defendida a nação, e tudo que não é nativo, não pertence à nação, deve ser repudiado, seja pessoa, sejam ideias. Já o populismo, e aqui o populismo tanto de direita quanto de esquerda, porque ele pode se manifestar em ambos os aspectos políticos, ele caracteriza pela divisão da sociedade em 2 grupos antagônicos. E isso vai criando uma polarização política, quando a gente fala, por exemplo, do uso das redes sociais, nesse contexto de que 2 grupos antagônicos não podem se conversar. Então, as comunicações sociais, os meios de mídia, eles estão sendo utilizados como ferramenta, tanto para dar visibilidade às políticas, ideologias, discursos, quanto para gerar ressonância, e gerar ressonância no sentido de amplificar o impacto das discussões políticas, seja causando reações negativas, seja positivas, até porque reações negativas também geram engajamento, quanto para legitimar suas discussões, porque eles têm um apoio da comunidade. E essa preocupação do uso já é, por exemplo, inclusive, foco de pesquisa do Parlamento Europeu, tratando sobre a extrema-direita dentro da União Europeia, que é um documento que eu recomendo bastante a leitura, porque é muito instrutivo. E isso, claro, que tem um impacto para o nosso Estado Democrático de Direito, até porque afeta o pluralismo político, a expansão de direitos sociais, direitos de minoria, então tudo isso é uma preocupação que o direito também tem que estar atento. E com forma de estudar ainda mais profundamente como está essa extrema-direita, foi usado o caso da Espanha, porque em 2014 foi divulgado um estudo que mostrava a Espanha como um dos grandes vencedores da batalha contra a extrema-direita, porque o sistema parecia aparentemente resistente. Até 2011, por exemplo, todos os votos conjuntos de todos os partidos, eles não juntavam mais do que 1% da extrema-direita. Então, foi concluído que a Espanha, até 2011, os votos para a extrema-direita eram uma porcentagem muito pequena e muito fragmentada em diferentes partidos políticos. No entanto, a partir de 2009, foi vista uma mudança em relação principalmente às políticas migratórias, porque aumentou-se a insatisfação política em relação às políticas pró-migratórias que a Espanha estava trazendo, e através disso começou uma mudança social. Em 2003, nós tivemos a criação de um novo partido político, que foi o partido político Vox, que traz exatamente a estratégia de usar as redes sociais. Então, o partido foi criado em 2013, e nas eleições autônomas de 2018 e eleições gerais de 2019, ele já mostrou uma participação muito relevante, conseguindo já 11% dos votos, já conseguindo uma representação parlamentar. E exatamente... Sim, senhora. O objetivo exatamente foi usar as redes sociais. Então, eles verificaram que, como não havia uma representação política da extrema-direita na Espanha, eles criaram também dentro do campo online. Então, eles criaram hashtag Siga-me, eu te sigo, buscando expandir esse espaço a câmara de eco da extrema-direita. Eles são um partido mais votado pelos jovens, o partido com maior número de seguidores do Instagram. E analisando a mensagem que eles passam através das redes sociais, principalmente do Instagram, foi verificado que as 3 características que Casmud
propõe é muito evidente. Então, 10% dos posts são voltados para ressaltar o nacionalismo espanhol. 56% é focado nessa perspectiva populista de criar dois grupos antagônicos, que era Vox versus os outros, que é, por exemplo, o caso dessa terceira imagem. E 42% dos posts focam também bastante no autoritarismo e a presença forte do líder do partido, Santiago Abascal. Então, foi verificado que esse partido extremo-direita, ele usa as redes sociais como uma ferramenta para engajar e para criar. E foi um partido que teve usou as redes de uma forma muito estratégica, que em 6, 7 anos foi possível de criar um espaço para a extrema-direita no contexto espanhol. Então, bem brevemente, a conclusão, foram ressaltados 3 pontos, que foi o primeiro, de fato, as redes de comunicação podem adquirir um aspecto social, usados como instrumento político. As echo chambers são, de fato, uma realidade prática, capaz de gerar fragmentações, e, de fato, as redes sociais, quando você usa para gerar essa fragmentação política, elas podem causar e ser danosas para o nosso Estado democrático de direito. Então, agora eu chego ao fim, aqui tem umas fontes, e muito obrigada novamente, desculpa eu ter passado um pouco do tempo. Não tem problema, muito obrigada pela vossa colaboração nesta gestão do tempo, não é? Que é fundamental, porque na verdade também resulta num ganho, e nós agora temos alguns minutos, que às vezes é uma coisa que não acontece, para conseguir trocar algumas impressões e poder colocar questões sobre os temas que aqui foram apresentados. Antes até de vos passar a palavra, eu faria aqui uma síntese, até no sentido de organizar um pouco as comunicações desta tarde, que claramente estão relacionadas umas com as outras e apresentam alguma evolução, não é? Portanto, falámos aqui sobre privacidade e liberdade no espaço virtual e digital, com a defesa na primeira comunicação de uma ética informacional, não é? Que passa também por questões de direito, por questões jurídicas, e como é que efetivamente neste contexto tão difícil de governar, não é, de gerir, se consegue a salvaguarda de direitos individuais. Portanto, tivemos aqui de facto uma série de comunicações a pensar nas questões da privacidade e na regulação e proteção de dados em diferentes contextos, desde a investigação a projetos que estão a ser desenvolvidos com idosos, ao próprio colega José Oari, que nos trouxe aqui o desafio de pensar que esta temática não é nova, não é só introduzida pelo digital, já existia antes, só ganha aqui nova densidade, não é? E depois com 2 comunicações, esta última e a do colega Tiago Rocha, da Universidade do Porto, que apontam já não para a questão dos direitos individuais, mas para esta participação cívica todos temos de ter, quer a nível dos Estados, quer a nível mais vasto da participação política, cívica e da própria União Europeia, não é? Com muitos obstáculos colocados hoje por estas antecâmaras, não é? Antissociais, que efetivamente polarizam o debate em vez de servirem para aquilo que inicialmente até foram pensadas, que era para uma discussão mais democrática, não é? Com a participação horizontal dos cidadãos na esfera pública e que na verdade foi sempre assim pensada em potencial, mas que a investigação tem vindo a demonstrar que não tem sido usada dessa maneira, que introduz de facto outro tipo de desafios e de problemas. E portanto, feita aqui esta síntese da tarde, que eu penso que foi muito interessante, e como eu em particular gosto muito de pensar em soluções, em propostas de solução a partir destes desafios identificados, eu colocava aqui uma questão assim, mais genérica para todos e cada um poderia eventualmente responder no âmbito do seu trabalho, até uma questão desdobrada. Eu anotei aqui uma ideia que foi apresentada pelo colega Tiago, da Universidade do Porto, em que acentuava muito que a cidadania digital não corresponde só a uma literacia do digital, no sentido técnico, não é? No sentido do manuseamento dos equipamentos e das tecnologias e do software. E eu penso que esta é uma ideia que pode atravessar um pouco todas as comunicações da tarde, no sentido de pensar que do lado da legislação nós podemos ter podemos e devemos ter proteções, não é? Mas que é importante também dotar os cidadãos de equipamento para depois conseguirem navegar, fazer uso delas e até compreender os aspectos legais de consentimentos informados e outras documentações que às vezes de facto lhes são apresentadas de forma
muito complexa, não é? E, portanto, a minha pergunta um bocadinho para todos, sabendo que os Estados e até organizações supraestaduais não estão a começar a ter equipamento legal para gerir estas dinâmicas, que intervenção é que também pode ser feita junto das pessoas nesta literacia que ultrapasse o domínio técnico? E, portanto, deixava aqui um bocadinho este tema para a discussão de todos, não obstante poderem, obviamente, também cada um de vós colocar as vossas questões. Professora Catarina, boa tarde novamente, boa tarde a todos. Como a senhora citou o trabalho do Tiago, né, se eu não me engano, é Tiago, e eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Tiago, complementando essa, daí o Tiago, se puder, eu já estou jogando para você, Tiago. Você falou, né, sobre o Homo Digitalis e a cidadania, né, e a gente sabe que os homos, eles coexistem, você não tem uma ruptura de um para passar para outro, e tem muitos que ainda não chegaram nessa questão do digital. E a cidadania, ela fica prejudicada, porque como hoje a cidadania está tão ligada ao meio digital, aquele que ainda não é, o Homo sapiens ainda, fica prejudicada essa cidadania para esse homem? Muito obrigado pela pergunta. Justamente, enfim, esse foi um dos aspectos que eu não destaquei, mas esse é um dos grandes contributos de passarmos de um homo digital, que ainda de facto não é a realidade de um número significativo de pessoas, enfim, não propriamente do nosso entorno cultural, mas de outras partes do mundo, mas a cidadania digital põe precisamente não só a proteção daqueles que utilizam as tecnologias, mas também a proteção daqueles que são excluídos, ainda são muitos, do mundo digital. Ou seja, eu quando falo de uma cidadania digital, eu não estou a falar de um novo cidadão diferente daquele que nós temos até agora, não, eu estou a falar de um cidadão complementar que usa, que além de ser tutelado, ver os seus direitos tutelados na esfera digital, também faz uso da digitalização como ferramenta de ação política em níveis diferentes de atuação. E isto tem que ser conjugado com dar-se a quem está excluído da digitalização as ferramentas necessárias para que possa trazer, para que possa vir para esta realidade. Um dos temas interessantes que se tem discutido até no quadro das Nações Unidas é a existência de um direito humano à internet. Saber se todas as pessoas, pelo simples facto de o serem, têm direito, têm direito à internet. Eu, enquanto o Tiago respira e bebe ali um bocadinho de água, eu atrevia-me na sequência da pergunta da Michelle e de facto abrindo a todos, eu citei o trabalho do Tiago por causa do conceito de literacia, mas penso que é um conceito que se aplica aqui a todas as comunicações que foram apresentadas, não é? Quer a literacia que é necessária para ler um consentimento informado, também precisa de ser trabalhado para as tais boas práticas, quer esta formação do cidadão digital, não é? Que medidas é que podem ser pensadas para trabalhar esta cidadania, não é? Quer na proteção dos direitos individuais, quer depois na proteção dos direitos de participação e de cooperação cívica, porque dominar a tecnologia, mesmo com este tal acesso à internet obrigatório, não chega, não é? Portanto, não chega que os anti-social media estão aí, mesmo para quem tem a internet à disposição. Portanto, o que é que nós todos, não é, enquanto sociedade e comunidade, poderíamos eventualmente fazer para acrescentar estes níveis de literacia na população? Trabalhá-los, não é? Digital é um trabalho ao longo da vida, que nos envolve, na verdade, a todos. Você vê que a educação digital hoje, ela vai além do acesso aos softwares, ao uso, né, desse mecanismo, é questão de pensar o meio digital. E você vê que cada vez mais, além da parte legal,
né, que cabe ao Estado, tem essa parte nossa, né, de analisar, de olhar até que ponto eu preciso me expor dessa maneira, até que ponto eu perceber que eu só estou me encontrando com os meus iguais. Eu tenho muito essa preocupação, né, eu até expus lá no trabalho, se eu não me engano, de buscar páginas, sites, jornais que pensam de maneiras diferentes da qual eu penso e seguir essas pessoas, esses meios de comunicação, até para conseguir furar a bolha e eu não estar presa ali, né? Mas é uma educação cultural que leva tempo, demanda tempo, porque a gente vê que uma parcela enorme da sociedade ainda não chegou nem na parte do software em si, né? De ter o acesso ao aparelho, ao uso. Então, é algo comportamental, além da própria leitura em si, né? Você vê que cada vez mais a questão da leitura ela tem sido prejudicada ao longo da história, e você ler aquilo que as redes, as empresas de tecnologia te apresentam, né, como o permitir, né, o clicar no aceite. Então, a gente tem essa cultura de não ler. Eu clico, eu aceito e vou navegando sem saber exatamente. Só complementando lá, quando eu trouxe lá para o Tiago essa questão, eu lembrei, por exemplo, aqui no Brasil, as carteiras de trabalho, elas estão todas digitais, não tem mais a física, se a pessoa for tirar uma nova carteira de trabalho. E você sabe que a maior parte dos trabalhadores que tem registro em carteira não tem esse acesso ao digital, não da forma como deveria ser. Então, acaba não tendo acesso ao próprio documento dele, tão importante como a carteira de trabalho, ficando na mão do patrão, vamos dizer assim, ele que tem esse acesso, que manuseia mais do que o próprio funcionário, do que o próprio empregado ali. Então, é interessante, você migra para o digital, mas você não traz, junto com essa migração, uma educação digital, né, ter essa preocupação, esse cuidado, desse entendimento. Em relação a Gabriela, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela falava português, que eu fiquei com medo dela falar em alemão. E, Gabriela, você falou bastante sobre a extrema-direita. Você acha assim, que ela foi mais favorecida pelo meio digital do que a extrema-esquerda, por exemplo? Bem, obrigada pela pergunta. E respondendo primeiro à pergunta da doutora Catarina, realmente existe um papel muito grande que nós devemos tomar de realmente ter acesso e buscar informações que não sejam só da nossa bolha, só do nosso espectro ideológico. Mas também eu acho importante que cabe também a nós exigir das das redes sociais, talvez algum aspecto mais transparente em relação a como é que essa filtragem de dados acontece e se a gente tem ou não a opção de talvez desligar essa personalização de dados. Então, cabe a nós também ter mais papel ativo e considerar como essas plataformas estão nos afetando e que forma a gente pode diminuir. E muito obrigada, Michelle, também pela pergunta. E atualmente, assim, é muito difícil falar exatamente o porquê que a extrema-direita está mais favorita que a esquerda. Porque atualmente nós temos um crescimento da extrema-direita muito grande em diversos países. Então é muito difícil você falar sobre a extrema-esquerda quando ela está com a participação da extrema-esquerda está muito inferior que a direita, porque a direita está tomando um palco político muito grande. Então, claro que isso está proporcionando atualmente uma grande diferença no uso das redes sociais, porque com o aumento da extrema-direita em diversos países, de uma forma muito perceptível, é claro que isso também tem um resultado para as redes sociais, e é muito perceptível esse resultado. Então, isso tem muito a ver com o aumento da extrema-direita e o crescimento político nos países, e eles utilizam das redes sociais como uma ferramenta, né? Patrícia, Natália, querem acrescentar alguma ideia? Fazíamos aqui só uma rápida ronda para terminarmos e termos um intervalozinho até à sessão seguinte, que está previsto iniciar às 4h30. Sim, eu queria voltar um pouco à pergunta inicial sobre a questão da literacia digital e esses desafios para realmente a inclusão. Nós trabalhamos numa organização social, portanto, trabalhamos com as pessoas e vemos nos casos concretos, no nosso dia a dia, como é complicado essa integração e essa acessibilidade
principalmente das pessoas mais velhas nesse meio tecnológico. Ainda mais no caso português, que é o que nós estudamos, apesar de eu ser brasileira, com o meio com que eu trabalho, vemos que as pessoas realmente não tinham esse acesso, ou seja, as pessoas mais velhas portuguesas nunca tiveram acesso a essa tecnologia. E quando nós, dentro do departamento, chegamos a essas pessoas e apresentamos todo esse novo mundo, que as pessoas muitas vezes só tinham um telefone de teclas, não tem um smartphone, e temos que inseri-las nesse mundo para que elas possam efetivamente usar e ter a sua qualidade de vida melhorada por causa disso. Temos um desafio muito grande. E como fazemos? Realmente não há outra forma, além de ser um trabalho de formiguinha, 1 a 1, privilegiando essa literacia digital de uma forma clara e simples. Ou seja, é mesmo passo a passo. Fizemos exemplos que tivemos nos nossos projetos de manuais, em que a gente ensina de como ligar um computador até como carregar um telemóvel, mesmo coisas muito básicas para que as pessoas possam, a partir desses manuais, lerem e entenderem o que tem que fazer e explicar o que é essa funcionalidade. Muitas vezes elas não sabem o que é uma internet, não sabem o mundo em que a internet está inserida. Então, é mesmo mostrar o que isso pode acontecer e, consequentemente, a dificuldade está aí em ir esse passo além, que é mostrar quais são os dados, o que são dados, o que está sendo recolhido e o que vai acontecer se elas não lerem um consentimento informado ou não lerem, ou ao autorizarem no Facebook que os seus dados vão ser distribuídos por aí, que vão ser recolhidos, não é? Então, e com o tempo, o que a gente tem visto? Muitas vezes, mesmo em bairros sociais, ou seja, pessoas que realmente, além de terem esse gap tecnológico, também tem um gap social, ao receberem uma tecnologia que nunca tinham visto antes, com esse tempo e com esse trabalho de formiguinha, conseguiram aceitar a tecnologia, que é o mais difícil. No primeiro, há uma repulsa imediata, mas conseguiram aceitá-la e utilizá-la no seu dia a dia. E muitas vezes, no final de um projeto de 2 anos, mesmo um tempo demorado, vemos que essa pessoa já está completamente integrada, já sabe o que está aquilo acontecer, já vai muito além do que era aquele do projeto, sabe? Então, essa literacia digital é muito importante, e essa integração e acessibilidade através de todos os atores também acho que é a única forma de ser feita, senão realmente não vamos conseguir. E já dando só um pulo muito breve sobre a questão da cidadania, também tivemos um projeto em que integrava a questão tecnológica e a questão da cidadania e a literacia em si, ou seja, vimos que muitos bairros sociais em Portugal, na região centro onde trabalhamos, e em algumas vilas, digamos assim, aldeias, as pessoas não sabiam quais eram os seus direitos. Então, tivemos um projeto nacional que se chamava o CR55, em que mobilizamos pessoas acima de 55 anos para aprenderem quais eram os seus direitos e como exercer a sua cidadania, e que agora elas possam replicá-las para os seus pares dentro da sua comunidade, associações, etc. E foi uma forma que nós identificamos que fez sentido e que foi efetivo para que essa cidadania fosse replicada e que elas soubessem como que elas podiam pleitear seus direitos, de que forma, para quem solicitar determinada demanda a nível social, etc. Várias questões dessa promoção da cidadania. Então, essa ideia de formar alguém, mas que depois esse alguém possa replicar, foi outra resposta que conseguimos nesse ano. Muito obrigada, trabalho muito interessante de terreno, que às vezes demora a dar resultados, mas quando dá podem ser mais eficientes. Eu passava só a palavra à Patrícia, que ainda não ouvimos, e depois fechávamos a sessão, se estiverem de acordo. Vou ser muito sintética e simples nas minhas palavras. No fundo, subscrevo tudo aquilo que a Natália disse, e da mesma forma que ela concluiu a sua apresentação, no fundo nós trabalhamos mesmo com as pessoas e para as pessoas, e apesar de estar aqui na Caritas há relativamente pouco tempo, já tive essa experiência de trabalho de campo, e é mesmo muito gratificante estar com elas, mostrar-lhes como é que a tecnologia funciona, e depois mesmo mais tarde passar para uma nova fase e perceber se tem algumas dúvidas ou se houve algum problema a detectar, e perceber a evolução delas e o impacto e as modificações que aquela tecnologia teve na vida delas, quanto mais não seja, às vezes para falarem com familiares ou coisas que para nós são muito banais e são muito simplistas, mas que para eles fazem toda a diferença, e se calhar diria que é até a parte mais gratificante deste trabalho.
Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos pela participação, pela colaboração na gestão do tempo, pelos temas interessantes que aqui trouxeram e também por esta conversa final. Eu dava por encerrada esta sessão para ficarmos com um pequeno intervalo, mas antes de sairmos, convidava-vos também a participar na nova ronda, não é, de painéis que vai iniciar agora às 4h30, também com temas muito diversificados, que podem escolher em função dos vossos interesses de investigação, e que vão continuar justamente às 16h30, conforme o programa, que penso que também já tem. Portanto, foi um gosto estar aqui convosco, e obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, boa tarde.